doutores, é o seguinte, uma das críticas que essa nova diretriz recebeu é que o estudo que foi feito com pessoas que mediam a pressão em casa. Pressão alta deve ser medida em casa sem o auxílio de um profissional de saúde? Não. Para o diagnóstico de hipertensão, obviamente você vai no consultório médico e você vai ter o diagnóstico, você é hipertenso e aí determinar o tratamento. A medição da pressão em casa, veja, ela é padrão, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a medição não é feita de uma maneira correta e o aparelho muitas vezes não é um aparelho confiável. Então o paciente se automedica e fica um pouco confuso e difícil controlar a pressão desse paciente. Além do que, a medição de pressão em casa cria uma certa ansiedade. Então você já vai medir a pressão em casa, você fica ansioso com aquilo. Tem pessoas que medem 10 vezes por dia. Então a qualidade de vida fica muito ruim. Dr. Décio é muito favorável à medição de pressão em casa, eu sou completamente, não é completamente contra, mas tem que ter muito cuidado e o paciente muito bem orientado. Doutor Décio, já que foi citado, você quer falar? Não, mas é só orientar, Calil. Precisa orientar que não adianta medir quando a pessoa tem uma discussão, uma contrariedade, não adianta medir 10 vezes por dia, mede antes do café da manhã, antes do jantar, 2 vezes por dia e pronto. Vou te interromper um minuto porque tem uma pergunta justamente sobre isso. Olha lá, a pergunta da Aline. Problemas emocionais podem fazer a pressão subir? Com certeza. As emoções de exercício físico é o que sobe a pressão. Então, qualquer emoção, seja boa ou seja ruim, eleva a pressão. Então, nesse momento, não adianta medir. A pessoa precisa estar em repouso, tranquila, para poder medir a pressão. Mas eu fiquei contente que o Calil agora já recomenda medir a pressão em casa. Não, eu não recomendo. Com muito cuidado. Daqui a pouco a gente vai, vamos ver. A gente mediu a pressão do Dr. Calil aqui no estúdio antes. Falando em casa, porque aqui é a casa de vocês, né? A gente mediu a pressão do Dr. Calil antes do programa começar. Olha lá, gente. Olha a cara dele. Tá tenso, doutor Calil? Então, é a tensão que causa para medir a pressão. Ainda mais sendo mostrado ao vivo. Aqui não é um bom lugar para medir pressão, né? O que será que deu, hein, gente? Olha lá, ó, tá subindo, tá baixando. A cara do Calil. Olha lá, percebeu que tava já... O Décio com a cara de sádico medindo a pressão fora de ambiente de hospitalar, de consultório. O Décio colocou, olha. 13/8. Alta. 13/8, mas ele tá com dor de cabeça. Toda dor ele leva a pressão. Calma, vocês já estão entrando em outros aspectos do programa que a gente vai falar se dá sintoma depois, a gente vai falar se 13/8 é alto ou não. Vamos explicar a arte primeiro de sistólica e diastólica? Vem pra cá, pra gente entender primeiro o que é o 13 e o que é o 8, que acho que é uma grande dúvida das pessoas, né? 13/8. O que é esse 13, doutor Calil? 13 é a pressão chamada sistólica. O coração é uma bomba que bombeia sangue para o corpo inteiro. Então, a sístole é quando esse sangue sai do coração e é jogado para o corpo inteiro. Então, a pressão sistólica é mais ou menos a sístole do coração. É a hora que o coração faz mais força. Faz mais força para bombear sangue para o corpo inteiro. E a pressão diastólica? Diastólica é a chamada pressão baixa, mínima, né? E quando há um relaxamento do coração, o coração começa a se encher de sangue. Mais ou menos é essa dinâmica, né? Claro que depende da resistência da passagem do sangue, alguns detalhes a mais. Mas a pressão sistólica é a máxima e a diastólica é a mínima. Agora vamos voltar para lá, porque daí, doutor Calil, o senhor falou 13/8, minha pressão está alta. 13/8 já é considerado pressão alta? Então, essa é uma grande discussão. O importante dessas discussões, dessas diretrizes, que muda, quer dizer, daqui a pouco era 12/8, a média, mesmo aqui no Brasil. Aí passou a 14/9, ok. Depois volta a 12/8. Então, isso varia conforme estudos científicos de décadas, mas o importante não é o 14/9, não é o 12/8. É se você é hipertenso ou se você está hipertenso, tem que controlar rigorosamente a pressão. Porque o descontrole da pressão vai levar a efeitos que nós vamos falar mais à frente, ruins. Para não falar deletério, que vocês me pegam no pé. Gostei que você pensou. Eu pensei, ruins, né? Ao cérebro, ao coração, aos rins. Quer dizer, a hipertensão é um mal silencioso. Então, essas discussões 12/8, 14/9, importante é você tem que tratar, tem que medicar o paciente hipertenso. Individualizar, né, Calil? Cada paciente é um paciente. Acho que o importante é você ver cada paciente. Até porque, né, doutor Décio, vem cá um pouquinho para a gente falar dessas condições aqui, exatamente por isso que é preciso considerar outros fatores quando você tem um paciente que é hipertenso, né? Lógico. Então, se o paciente é só hipertenso, é uma situação. Mas se ele tem diabetes,
tem histórico familiar, se ele fuma, se ele é sedentário, se ele é obeso, o risco de ele ter complicações é muito maior. E daí sim você precisa ser mais enérgico no tratamento, né? Porque todos esses fatores já isoladamente aumentam o risco. E daí ele vai ter mais chance de ter complicações no cérebro, no coração e nos rins. Um derrame, um infarto e a paralisação dos rins. Então, quer dizer, uma pessoa, por exemplo, com 13/8, não necessariamente ela vai ter que tomar remédio, mas se ela tem muitos desses outros fatores juntos, talvez já seja o caso de iniciar um tratamento. Com certeza, porque daí ela tem um risco cardiovascular alto. De ter complicações, ela precisa baixar a pressão. Agora, quem tem acima de 14/9, daí tem que tomar remédio sempre. Agora, vamos vir para cá, doutor Calil, para a gente falar um pouco de um outro inimigo que de vez em quando a gente fala aqui do bem-estar e que ele tá lá... Ups! Mas ele subiu tão rápido, nem deu tempo da gente brincar com ele. Peraí, vamos tentar Vamos voltar de novo, vai. Vamos, mas que tava difícil de fechar, eles estavam com dificuldade aqui, ó. Calma. O Dé enganou a gente. Vamos ver. Pronto. Tá bom. O É sal. o contrário, é o contrário. Parece que você não tá fazendo nada, você vai lá, vai cozinhando, a gente tá segurando, né? Porque tava dando errado, ok. Tá bom? Vamos soltar o palhacinho. Ah! Cuidado comigo! Esse vilão que tá dentro da nossa casa, que tá dentro da nossa cozinha. É o mais perigoso esse sal que a gente usa para cozinhar ou o sal que tá nos alimentos industrializados e que a gente não vê? Qualquer sal. Você não consegue controlar a hipertensão se o paciente abusa do sal. A média da ingestão de sal na população brasileira é muito acima do recomendado, né? Qual que é o recomendado? Em torno de 5 gramas é o recomendado, mas o brasileiro come de 12 a 15 gramas, né, cara? 2,5 vezes ou 3 vezes o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Agora, não há necessidade da pessoa comer totalmente sem sal, é só não exagerar no sal. E daí sim, essas comidas embutidas, tudo isso realmente tem muito sal. Então a gente deve evitar essas comidas mais salgadas, né, Carolina? Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada aqui, ó, da Gisele. Gostaria de saber se um hipertenso que já toma remédio e tem a pressão controlada pode abusar do sal de vez em quando. Tá querendo garantir o churrasco no final de semana, Gisele. A qualidade de vida é muito importante, Gisele. Então, se você toma o remédio direitinho, faz exercício, você tem uma vida normal. Eu sou muito favorável à qualidade de vida. Então, isso não tem graça. Vai ficar sem comer sal, tomando remédio, perde a graça. Pode sim, mas com